Estamos aqui com o Dr. Wesley Machado, analista do Tribunal Superior Eleitoral, que atua na Secretaria Judiciária. O Dr. Wesley é advogado, professor de Direito Eleitoral, com alguns livros publicados. Inclusive, está para lançar um livro de processo eleitoral. Em nome da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e Universidade Aberta Leonel Brizola, nós cumprimentamos o Dr. Wesley. E para começarmos, eu gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta para o Dr. Wesley. Em junho deste ano, o TSE publicou uma resolução de número 23390, que regulamenta o calendário eleitoral para as eleições de 2014. Dr. Wesley, houve mudanças em relação à resolução de 2012? Quais as mudanças que você acha importante destacar? Em 5 de março de 2014, o TSE tem uma data limite, que é a data limite para a expedição de todas as instruções referentes às eleições de 2014. O artigo 105 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, dá ao TSE competência para regulamentar a forma de realização das eleições, claro que isso dentro dos parâmetros legais, e no exercício dessa competência foi editada a resolução do calendário eleitoral, que é, como o Ades disse, resolução 23390. Nessa resolução fixou-se os principais marcos temporais que tanto podem ser aplicados ou que vão reger a vida da Justiça Eleitoral. Tem uma série de marcos para juízes eleitorais, TRS, TSE. Tem marcos eleitorais que são importantes para os candidatos têm que prestar atenção nessas datas, que são datas importantíssimas para o exercício do seu direito à elegibilidade, para apresentar as suas candidaturas, e tem também marcos temporais que são importantes para os partidos políticos, que vão participar de todo esse processo eleitoral do ano de 2014. Em linhas gerais, a resolução 23390 repetiu o que já é tradição, os marcos temporais em relação à eleição de 2012, claro, com pequenas adaptações em relação a datas, mas nós não temos grandes alterações. Certo. Dr. Wesley, em sua opinião, quais são as datas mais relevantes do calendário eleitoral que os partidos políticos e os candidatos deverão estar atentos? Começando por outubro, claro, nós temos uma série de datas e meses que são importantes, eu vou falar para vocês sobre os principais. Começando agora em outubro de 2013, data extremamente importante para partidos e candidatos. 5 de outubro de 2013 é a data limite para que partidos políticos tenham seu registro deferido, tenham registrado seus estatutos e atos constitutivos no TSE para participarem do processo eleitoral. Então, se nós tivermos um novo partido político que está em formação e queira participar das eleições de 2014, ele tem que estar com seu estatuto e seus atos constitutivos registrados no TSE até o dia 5 de outubro de 2013. Data importante para novos partidos. Também essa data é importante para os candidatos. Por quê? Candidatos que queiram participar das eleições de 2014 têm como esse último dia, o dia para transferir o seu domicílio eleitoral. Caso algum candidato queira mudar o seu domicílio eleitoral para concorrer a um cargo eletivo de estado diverso, então, se eu tiver um candidato que tenha domicílio eleitoral no Distrito Federal e queira alterar o seu domicílio para o estado de Goiás, algum município do estado de Goiás, ele tem até o dia 5 de outubro de 2013 para fazer essa alteração. Isso porque a lei das eleições exige o prazo de 1 ano antes da data da eleição como marco para fixação do domicílio eleitoral. Outro marco importante para os candidatos, neste mesmo dia, 5 de outubro de 2013, é a data limite para que candidatos fixem a sua filiação partidária. Então, se eu tiver algum cidadão que ainda não é filiado a um partido político e que queira participar das eleições de 2014, ele tem até o dia 5 de outubro de 2013 para se filiar a um partido político que tenha registro aqui no TSE. Caso um cidadão que esteja afiliado a um outro partido político e queira concorrer por outra agremiação partidária, esta também é a data limite para que ele faça o seu pedido de filiação e tenha sua filiação deferida pelo partido. Então, bastante atenção. Filiação partidária é uma das condições de elegibilidade estabelecidas pela Constituição. A Constituição exige que o candidato que queira participar das eleições que esteja filiado a um partido político, então é extremamente importante, mas essa filiação partidária tem que ser de pelo menos 1 ano antes da data da eleição, que é o dia 5 de outubro de 2013. Essa regra de 1 ano antes da data da eleição
não se aplica aos partidos políticos que têm uma data diferente no seu próprio estatuto. O artigo 19 e seguintes da Lei 9.096 de 95, que é a lei dos partidos políticos, admite que os partidos políticos fixem uma outra data, um outro prazo limite, claro, desde que superior. E essa data, ou esse prazo limite de filiação partidária, pode ser de 1 ano e meio, 2 anos, tem que estar previsto no estatuto, e essa alteração não pode ser feita em ano eleitoral. Então, cuidado com o seu partido, com o estatuto do seu partido político. Se você quiser concorrer, regra, você tem que se filiar ao seu partido até o dia 5 de outubro de 2013. Exceção, se no seu estatuto, ou se no estatuto do seu partido político contiver uma data diferente de filiação, você tem que atender à data de filiação estabelecida no estatuto do seu partido político.